Boa noite, está começando mais um Educação e Cidadania aqui pela TV Câmara. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o trabalho desenvolvido pela Fundação Beneficente Lucas Araújo. E o meu convidado de hoje é Luiz Costela, diretor da Fundação. Boa noite, seu Luiz, seja muito bem-vindo à TV Câmara, desta vez de forma online. Boa noite, Ana. Boa noite, telespectadores da TV Câmara. É uma alegria poder estar conversando com vocês hoje sobre o trabalho da instituição. Seu Luiz, eu quero começar, então, a nossa conversa resgatando um pouco da história de fundação, então, da instituição. Ela nasceu há 93 anos a partir de uma doação, então, feita pelo Tenente-Coronel Lucas José de Araújo. Ou seja, ele fez uma doação para a fundação que propiciou, então, a construção, enfim, a criação de um asilo e orfanato. Isto, é uma história muito bonita, até porque Lucas Araújo foi uma figura importante em Passo Fundo, né? O pai dele, inclusive, o Capitão Araújo, ele foi um dos primeiros, o primeiro presidente da Câmara de Vereadores, ainda em 1857, né? Participou, inclusive, da emancipação do município de Passo Fundo, e esse cargo, na época, como presidente da Câmara de Vereadores, equivalia, então, a ser prefeito da cidade, né? Então, o Capitão Araújo, que era o pai do Lucas Araújo. Lucas Araújo deixou esse testamento em 1915, né? Ou faz já, então, 105 anos, né? Que ele fez esse testamento em função de uma instituição que abrigasse, então, órfãos, crianças órfãos, e logo em seguida também foi adicionado ali também a parte dos idosos, então. Como é que ele tinha essas terras? Ele era casado com a Ana Joaquina Oliveira, né, que era filha do José Francisco Oliveira, o Jeca, como ele era conhecido, essas terras que ele deixou, então, hoje, para a instituição, né, elas pertenciam à Ana Joaquina de Oliveira, que era a filha do Jeca, né? E ela veio a falecer em 1901. Em 1915, então, ele herdou, então, essas terras dela e do sogro dele, né? E aí, em 1915, ele deixou em testamento, então, para a primeira instituição em Passo Fundo que organizasse, como ele chamou na época, e está no testamento, um asilo para crianças órfãos e desvalidas. Hoje, se a gente ouve esses termos, a gente fica um pouco... soa um pouco estranho, né? Mas na época era normal utilizar esse tipo de crianças desvalidas, assim, era um costume normal, tá? Hoje a gente não utiliza mais esses tipos de termos assim. E em 1924, então, a Sociedade Damas da Caridade, ela organizou esse asilo, que começou a funcionar em 1928. Por isso que nesse ano de 2021, a gente completou, então, 93 anos de atuação da instituição aqui em Passo Fundo. Esse patrimônio que ele deixou, basicamente, era uma chácara, né? Uma chácara com uma boa área de terras, né? Que foi sendo desmembrado, foi sendo comercializado, e através da comercialização dessas áreas, foi sendo construído, então, o Lar da Menina, o abrigo de idosos, os outros bens que a Fundação tem e que servem, inclusive, para locações e tal, para ajudar a manter a instituição hoje, né? Claro que a instituição ainda tem parte dessas terras, né? Parte disso, inclusive, é o Bosque Lucas Araújo, que todo mundo conhece, e que a Fundação preservou essa área durante esses 100 anos, né? E que hoje ainda boa parte dessa mata virgem, né, do Bosque Lucas Araújo, vai ficar preservado, então, para o resto da história, enfim, né? Então, é importante também para a comunidade de Passo Fundo saber também que houve, sim, a utilização de boa parte dessas áreas para fazer a vontade do Lucas Araújo, que era atender a população, então, excluída na época, tá? Mas também ainda ficou um legado grande para a cidade de Passo Fundo, no sentido, assim, da urbanização de parte dessas terras,
da parte de preservação ambiental, de preservação de mata nativa, enfim, né? Então, além de estar atendendo à finalidade que ele deixou escrito, então. E hoje, então, na Fundação Lucas Araújo, a gente tem espaços que compreendem, então, o Lar da Menina, com capacidade de atendimento para 110 meninas, e também uma instituição de longa permanência, né, onde são abrigados 50 idosos. Eu queria que o senhor explicasse como que funciona a seleção das pessoas que têm, então, o atendimento da Fundação, qual que é o principal público? Isso, a capacidade é um pouco maior, Ana, né? O Lar da Menina pode atender até 160, 170 meninas, né? Claro que, em função também da pandemia, hoje a gente não tem tantos atendimentos, porque, geralmente, eu vou explicar rapidamente como é que é feita a seleção das pessoas que utilizam o serviço. Foi feito toda a parte da seleção para a entrada no serviço e renovado aqueles que continuavam, porém, também, em função durante o ano todo, vai agregando novas pessoas, né? E em função da pandemia, que em março do ano passado parou o que tinha e não houve novas entradas até agora, né? Então, é por isso que a gente está com uma capacidade menor hoje, não é capacidade menor, mas com um público menor hoje de meninas. E em função do abrigo de idosos, nós temos a capacidade máxima de 65 idosos, só que hoje, em função de que o abrigo está em reformas e adaptações, também a gente não tem condições de colocar hoje 65 idosos. Nós estamos com 50, podemos chegar até 55, né? O máximo que a gente consegue chegar hoje, né? Em função das reformas que a gente está fazendo. Bom, a questão da entrada no serviço. O Lar da Menina executa o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Isso, então, são meninas de 4 a 15 anos, né? Que no contraturno da escola desenvolvem atividades extra-classe, de apoio pedagógico, socioeducativo, com oficinas esportivas, recreativas, de artesanato, de culinária, de dança, canto, música, informática, papel reciclado, teatro, alimentação saudável, espiritualidade e outras, né? E todas elas, no caso, elas conseguem acessar o serviço através da inscrição que existe também no CAD único. Ou seja, a instituição atende famílias, né, que têm algum grau de vulnerabilidade social, né? O grau de vulnerabilidade social não necessariamente seja só econômico, às vezes é um outro tipo de necessidade, a violência familiar, ou alguma outra forma de negligência com relação a políticas públicas, uma série de outras coisas que também são analisadas. Por isso que a instituição tem uma equipe técnica com assistente social exclusiva para o Lar da Menina, outra assistente social exclusiva para o abrigo de idosos, né? E que ajuda toda nessa análise da documentação e da realidade social de cada família ou de cada idoso que vem buscar o serviço da instituição. Na instituição de longa permanência para idosos, né, é um serviço de alta complexidade, né, onde os idosos são acolhidos no lar São José e São João 23, residem no lar, são cuidados em todas as suas necessidades por uma equipe multiprofissional, além de participarem de grupos de convivência interna, com pequenas oficinas e, quando era possível, também havia os passeios, outras atividades culturais além do abrigo, hoje, no caso, só com atividades internas, mas existem atividades também mesmo dentro da pandemia, só que não são abertas ao público, também eles não saem para fazer atividades fora hoje. A questão religiosa também eles são atendidos, né? E como é que o idoso chega na instituição? Aí é um pouco mais complicado, porque o idoso, ele já vem para morar na instituição, né? Então, todo idoso que vai para a instituição é um idoso que já não tem mais como ser atendido pela família, ou porque não tem mais familiar, ou porque a família tem dificuldades, que precisa trabalhar, não tem ninguém para atender, não pode pagar uma instituição particular, né? É bom que se diga que a nossa instituição, ela não cobra pelo serviço, né? É uma instituição que faz o atendimento do público da assistência social. No caso dos idosos, tá? Fica 70% do benefício do idoso fica com a instituição,
pelo Estatuto do Idoso, isso é legal, né? E o restante, há uma ajuda do município e também depois a busca, então, de doações e contribuições da comunidade e recursos próprios da instituição através das locações. Então, a entrada do serviço, ela se dá sempre também via Sencas, porque o município de Passo Fundo também tem uma contribuição à instituição. Então, a gente tem esse entendimento, só idosos do município de Passo Fundo e também com um entendimento junto com o município de Passo Fundo, com as Sencas. Isso que eu iria lhe perguntar, seu Luiz, de que forma, né, a população, os nossos telespectadores da TV Câmara, as empresas que acompanham a nossa programação podem auxiliar, então, o trabalho da Fundação? De que forma? Quais são hoje, em função da pandemia, a gente sabe que também muitas famílias devem procurar a ajuda da Fundação, né, pedidos, muitos pedidos, então o que seria de mais emergencial, mais necessário neste momento? Olha só, Ana, eu até gostaria de exemplificar um pouquinho essa questão do custo do atendimento do idoso. Acho que é importante a comunidade saber. Nós fechamos 2020 com um custo individual de cada idoso em R$ 4.734 por mês. Isso em média, porque a gente atende idoso com grau de dependência 1, 2 e 3, né? Então, o grau de dependência 1, ele tem um custo menor, o grau de dependência 3, ele tem um custo maior, porque ele depende praticamente de tudo para que a gente atenda em todas as suas necessidades, né? Esse custo, hoje, o município contribui com aproximadamente uma média, né, de R$ 700 por idoso, 700, R$ 720 por idoso. O grau de dependência 1 é 600 e poucos reais, o grau de dependência 3 é 800 e pouco, mas dá uma média de 730, R$ 740, então, de contribuição do município. A contribuição do idoso, tá? A grande maioria, com exceção de 2 ou 3 idosos, que tem um valor do benefício um pouco maior do que o salário mínimo, senão praticamente todos são aposentados ou pensionistas ou BPC pelo salário mínimo. Isso quer dizer que fica 70% do salário mínimo e muitas vezes ainda comprometido com empréstimos e outras questões. Tem idoso, para você ter uma ideia, que contribui com R$ 400 por mês, né? E idoso que contribui com R$ 1.000, com R$ 1.200, mas a maioria gira em torno de R$ 800. Então, se a gente pegar 700, R$ 800 do município, mais 700, R$ 800 da contribuição do idoso, a gente fecha em mais ou menos R$ 1.500, R$ 1.600. E eles nos custam hoje R$ 4.374. Então, veja que é muita diferença. Então, a instituição busca, e aqui um agradecimento, inclusive, às pessoas que fazem locações nos prédios da Fundação. Porque, às vezes, o pessoal diz assim, a Fundação tem prédios, a Fundação é rica, entre aspas, porque tem prédios. Não. A Fundação tem os prédios, aluga os prédios, e esse valor do aluguel é que mantém a instituição funcionando. Mantém o atendimento às crianças, adolescentes e aos idosos. 70% da renda da Fundação é renda própria das locações dos imóveis deixados por Lucas Araújo. Ou seja, ele deixou a área de terra, essas áreas de terra foram transformadas em prédios, esses prédios são locados, e dessas locações é que a gente consegue manter praticamente 70% do trabalho da instituição. Não é suficiente, a gente não consegue chegar nesse valor. Então, a importância das pessoas da comunidade é outro agradecimento que a gente tem que fazer, porque a comunidade colabora bastante com a instituição. Tá? A gente é muito grato a isso, né? Mas ainda poder convocar, poder motivar as pessoas que a gente precisa, sim, precisa de doações em recursos financeiros, precisa de material de higiene, limpeza, material de creme hidratante para os idosos, é muito necessário hoje, por exemplo, coisas para banho, né, coisas assim. Então, é muito importante, sim, essa participação da comunidade, né, para a gente conseguir complementar aquilo que a instituição não consegue atender com toda a necessidade que tem. Seu Luiz, eu peço licença, então, para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa Educação e Cidadania,
que hoje então resgata a história da Fundação Beneficente Lucas Araújo e também destaca um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido durante a pandemia. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Educação e Cidadania, que hoje destaca o trabalho desenvolvido pela Fundação Beneficente Lucas Araújo. O meu convidado desta noite é Luiz Costela, diretor da Fundação. Seu Luiz, no bloco anterior a gente estava falando a respeito do custo, para manter o lar do idoso. Eu imagino que agora, durante a pandemia, a pandemia tenha sido um dos fatores que obrigou, então, a Fundação a custear mais, enfim, a ter mais gastos com cada idoso. Isso. A gente teve um aumento significativo. Esse valor que eu falei de 4.374 já é do ano de 2020, o ano da pandemia. Tá? 2019 girava em torno de 3.600, mais ou menos, o custo do atendimento mensal médio do idoso que a gente atende. Então, nós tivemos uma elevação bem significativa do custo do atendimento. Mas, por outro lado, também, a gente tem que ressaltar que a gente teve a colaboração de muitas pessoas. Nós nunca tivemos tanta doação de materiais e dinheiro e material de higiene e limpeza como a gente teve neste último ano. Então, foi bem significativo também a colaboração da comunidade. A gente tem que agradecer muito isso. E nós não podemos deixar de mencionar que, além do trabalho de saúde e cuidado dos idosos, vocês têm uma preocupação muito afetiva. Eu estive no lar, eu tive a oportunidade há um tempo de fazer uma reportagem, então, para contar um pouquinho da história da Fundação, e a gente viu todo o carinho que vocês tratam, então, os idosos. Muitos deles, infelizmente, não têm mais família, como o senhor já mencionou. Isso, muitos, inclusive, são curatelados da própria instituição, pessoas da instituição. A irmã Carmela tem vários idosos que ela é curadora deles legalmente, porque não tem mais um familiar que possa acompanhar, Inclusive, uma das questões muito importantes é essa questão afetiva, da presença da comunidade, dos familiares dentro da instituição, o que hoje tem dificuldade, em função dos protocolos sanitários, do plano de contingência que a gente teve que colocar em prática, e praticamente de março de 2020, então, até agora, teve 2 momentos que a gente abriu para visitas, mas visitas não presenciais, assim, com contato físico, com distanciamento, separados por mesas, por barreiras, Inclusive os grupos da comunidade que vão fazer interações, teatros, apresentações, músicas lá, são grupos que eles acabam ficando numa distância no mínimo de 3, 4 metros, e com o uso de todos os protocolos, para fazer essa interação hoje com os idosos, Mas a gente tem conseguido, mesmo assim, manter um convívio social à distância, Os familiares, por exemplo, eles fazem chamadas por vídeo, quando eles não fazem, a própria instituição chama eles, Enfim, estão presentes na instituição, na portaria, sempre levam aquilo que o idoso precisa, às vezes, que eles podem contribuir a mais, e assim por diante, Mas a gente está com uma equipe técnica completa, Hoje, inclusive, um dos custos, do aumento dos custos é em função da pandemia, em função de que a gente teve que ampliar os recursos humanos, Nós tínhamos até ali em torno de 45, 46 funcionários na ILPI, hoje a gente está com 62 funcionários no abrigo de idosos, então, um aumento significativo, inclusive, da equipe técnica, E é uma equipe técnica completa, com
enfermeiros, técnicos de enfermagem, cuidadores de idosos, higienizadores, cozinheira, como nutricionista, cozinheiras, enfim, toda a equipe necessária para atendimento da casa, todos os dias, 24 horas por dia, né? Então, é bastante desafiante o trabalho com os idosos, né? E com as meninas, o serviço, ele está organizado para quando elas voltarem, né? Está mantido todo o espaço, as salas organizadas, o ambiente limpo, organizado, temos atendentes ali, né, no que precisar. E o atendimento presencial, neste momento, é só em função de algumas necessidades individuais da família, da menina ou da família. Então, não há um atendimento coletivo na instituição hoje, na parte das crianças e adolescentes, né? Só a família, então, individualmente, né? E aí também orientações na questão dos direitos, auxílio emergencial, encaminhamentos à rede socioassistencial, existem doações de alimentos, de roupas, outras necessidades que a família tem. Entre em contato com a nossa equipe técnica do Lar da Menina, coordenadora pedagógica, psicóloga, assistente social, e toda a equipe que está também atendendo ali à medida do possível. E nós temos alguns parceiros, algumas empresas, colégios parceiros, um muito importante é o Colégio Marista Conceição, né, que está sempre também fazendo doações para que a gente possa ter essas sacolas econômicas e tal, para poder ir passando quando a família tem necessidade. Então, as meninas não estão isoladas, elas continuam sendo atendidas de outra forma, inclusive com ligações, lives, toda semana a nossa equipe técnica está entrando em contato com as meninas, né? Inclusive na comemoração de datas importantes, como Natal, Páscoa, Dia da Criança, né? Todas elas passaram por aqui, receberam um presente, receberam uma lembrança, né? Comida, alguma coisa, todas elas acabaram tendo essa interação com a nossa equipe técnica. Claro que sempre de uma forma individualizada e respeitando todos os protocolos também. Então, o trabalho ele continua sendo feito de uma outra forma, no sentido, assim, de atender às necessidades que as famílias vêm tendo. E também vocês estão sempre muito preocupados com a questão dos valores, né? Não é apenas auxiliar de alguma forma, né, as meninas, os idosos, mas também promover o debate em torno da união, do respeito, do fortalecimento dos vínculos familiares. Exato. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que é executado pelo Lar da Menina, ele tem exatamente esse objetivo, né? Claro, todo o aprendizado, o atendimento nas necessidades básicas, porque ela chega aqui, a menina que vem de manhã, ela já toma café e depois, antes de sair, já almoça também, né? Tem o lanche e o almoço. A menina que chega para ficar na hora da menina à tarde, ela já chega, já almoça, tem o lanche e o café da tarde antes de ir para casa. Então, também tem esse atendimento das necessidades básicas todas, mas naquele espaço que ela fica aqui, e essas oficinas, é o trabalho do respeito, o trabalho de se dar bem com as pessoas, um aprofundamento espiritual, e a questão da natureza. Nós temos uma oficina, inclusive, que se chama Vida Saudável, né? Essa oficina Vida Saudável, ela trata, eles vão na horta, vão no jardim, planta uma mudinha, reflete sobre a importância da natureza, da terra, a importância da alimentação saudável, tudo isso, então, também é levado em conta. Então, esses valores todos de respeito, de amizade, de simplicidade, de amor à natureza, de amor à família, aos pais, o respeito aos mais velhos, tudo isso é trabalhado com elas também. E nós temos um programa muito interessante, Ana, claro que agora não está funcionando, né, mas vai voltar a funcionar com certeza, e esperamos que seja breve, né, que é uma interação das meninas do Lar da Menina com o abrigo de idosos. Quer dizer, elas vão visitar o abrigo de idosos, tá? Fazem oficinas, fazem rodas de conversa com as idosas, com os idosos vêm no Lar da Menina, participam de projetos aqui dentro do Lar da Menina, contam histórias,
né? É uma vivência muito interessante, né? Inclusive, existem já alguns materiais produzidos em relação a isso, né? E isso faz falta hoje na instituição, mas a gente, vendo a importância que esse trabalho tinha e vai continuar, né? Com certeza a gente quer que volte logo para a gente conseguir andar melhor do que a gente está conseguindo andar hoje, né? Com todo o potencial que a instituição tem para ajudar essas pessoas. E eu acho, seu Luiz, que uma das lições que a gente pode tirar dessa pandemia é a importância que cada instituição, cada entidade que realiza um trabalho assistencial tem no nosso município. Porque a gente sabe que o poder público, infelizmente, não tem, né, como custear todos os recursos, como atender todas essas pessoas que precisam de ajuda. E agora, durante a pandemia, ainda aumentou muito mais o número de pessoas em vulnerabilidade social. Então, realmente, a valorização de vocês e de outras entidades, ela precisa ficar marcada hoje. Com certeza. A gente sabe que o poder público tem limites, né? Embora que a gente ache que poderia assumir até um pouco mais, porque, falando, por exemplo, do custo do idoso em relação à participação do município, né? É muito baixa a participação do município para ajudar a manter a instituição de longa permanência, né? Porque eles sabem que o custo é muito alto, né? E que a gente tem dificuldade para manter. Mas uma coisa é certa, Ana e comunidade, assim, ó, a gente faz o possível e o impossível. E dito por pessoas, por autoridades do nosso município, que dizem assim, não, a instituição é de assistência social, né, tem dificuldade de manter o trabalho, porém, o trabalho que vocês desenvolvem não tira nada de uma outra instituição que tem todos os recursos, né? Vocês atendem até melhor, às vezes. Isso o pessoal disse para nós, né? Até o próprio Ministério Público já disse isso para nós, né? A forma como vocês atendem os idosos, a forma como vocês atendem às vezes, até melhor do que outras instituições. Não menosprezando as outras instituições, pelo contrário. Eu só estou fazendo uma relação que a gente, mesmo com dificuldade, a gente faz tudo para atender bem, né? E esse é o espírito, isso é que a gente quer fazer, e não é só porque a gente quer, é porque a gente tem que fazer, né? Então, eu mais uma vez quero dizer para a comunidade, nosso muito obrigado, né, pela contribuição, pela valorização nesses 93 anos de trabalho, né? Agradecer Lucas Araújo, agradecer a esposa dele também, né, que era a proprietária dessas terras, né, e que deixaram para essa finalidade, para atender crianças, adolescentes e idosos. Era um bem deles, eles podiam fazer o que eles queriam disso, né? E eles optaram para deixar para essa finalidade. Então, olhando um pouco a história dos 93 anos, quantas crianças e adolescentes passaram por aqui? Milhares e milhares. Quantos idosos foram atendidos, cuidados? Milhares de idosos. Quantos funcionários, quantas famílias tiveram seu sustento a partir dessa instituição? Hoje são quase 100 famílias, né, que têm o sustento pelo trabalho na fundação. Então, também, toda essa contribuição, né, para a geração de trabalho, a geração de renda, para a cidade, para o município de Passo Fundo, para as pessoas, famílias de Passo Fundo, né? E eu já falei primeiro de um legado também na questão urbanística e na questão ambiental, né? Então, Lucas Araújo foi uma pessoa que propiciou que isso pudesse acontecer, né? Então, agradecer imensamente, de onde estiver a família do Lucas Araújo, né? Tudo o que tem gerado, então, a partir dessa doação. Seu Luiz, então, infelizmente, o tempo do nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas eu gostaria de agradecer, primeiramente, então, o senhor aceitar conversar conosco, contar um pouquinho, né, resgatar a história da Fundação e também explicar um pouquinho de como é que está o funcionamento agora durante a pandemia e também parabenizar toda a equipe da Fundação pelo lindo trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Ana, e a gente está à disposição sempre para
tanto para conversar com a comunidade, como também, né, contribuir para a cidade de Passo Fundo como a instituição vem contribuindo. Muito obrigado. E o programa Educação e Cidadania de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia de casa e nós nos vemos na próxima semana. Uma ótima noite e até lá!